E se eu te dissesse que a água pode ferver e congelar ao mesmo tempo? Ou que uma banana é uma baga, mas o morango não? Parece loucura, não é? Hoje vamos mergulhar no mundo da ciência, onde a lógica muitas vezes cede lugar ao puro espanto. Compilamos 20 fatos científicos que, à primeira vista, parecem pura invenção. Prepare-se, porque depois deste vídeo, a sua percepção das coisas cotidianas pode mudar radicalmente. O universo não tem a obrigação de se conformar com o nosso bom senso. Muitas coisas que consideramos óbvias, na verdade, funcionam de uma maneira totalmente diferente, e a ciência é a melhor ferramenta para espreitar por trás dos bastidores da realidade. Vamos começar esta incrível jornada. Prepare-se para a primeira curiosidade que vai abalar o seu senso comum. Imagine uma banana suculenta e doce. Agora, pense num morango aromático, com suas sementinhas visíveis. Qual deles é uma baga? Se você, como a maioria das pessoas, respondeu morango com convicção, então, você se enganou. No entanto, do ponto de vista da botânica rigorosa, a realidade é justamente o oposto. A banana é, de fato, uma baga. Já o morango, nem de perto. Para desvendar essa confusão, é fundamental saber que, para os cientistas, uma baga não é simplesmente algo pequeno e doce. É um fruto que se desenvolve a partir do ovário de uma única flor. Possui polpa suculenta e contém as sementes em seu interior. Exemplos clássicos são a uva e o tomate. Agora, voltemos à banana. Ela se encaixa perfeitamente nessa descrição. Nasce de uma flor com um único ovário. Tem casca, polpa suculenta e sementes. Sim, aquelas minúsculas pontuações escuras que você vê no centro são, de fato, sementes subdesenvolvidas. Mas e o morango? Bem, ele é um falso fruto. A parte vermelha e suculenta que saboreamos é, na verdade, um receptáculo floral entumecido. Os verdadeiros frutos são aquelas pequenas sementes que vemos em sua superfície. Cada um desses pequenos frutos, chamados aquênios, contém uma única semente. Assim, por mais paradoxal que pareça, banana, melancia e pepino são classificados como bagas. O morango, por outro lado, não é. Este é o primeiro de muitos paradoxos que a ciência nos apresenta. Deixando os paradoxos botânicos de lado, vamos para o espaço, a nossa vizinha no sistema solar. O planeta Vênus é um lugar onde as noções de dia e ano, como as conhecemos, se comportam de uma forma completamente insólita. Imagine só, em Vênus, um dia dura mais do que um ano. Pode parecer um erro de cálculo, mas é a mais pura verdade. Vamos entender o porquê. Um ano é o tempo que um planeta leva para completar uma volta ao redor do Sol. Para Vênus, isso leva aproximadamente 225 dias terrestres. Já um dia é o tempo que o planeta leva para girar uma vez em torno do seu próprio eixo. E é aqui que começa o mais estranho. Vênus gira incrivelmente devagar, tão lentamente que uma rotação completa leva nada menos que 243 dias terrestres. Isso significa que, enquanto Vênus está vivendo seu longuíssimo dia, ela já conseguiu dar a volta ao Sol e começar um novo ano. É como se você pudesse acordar numa segunda-feira e ir dormir já no ano seguinte. E para adicionar ainda mais peculiaridade, Vênus gira no sentido contrário ao da maioria dos outros planetas. Uma verdadeira rebelde do sistema solar. Vamos continuar nossa viagem pela linha do tempo, mas agora, voltando à nossa casa, a Terra. Na sua opinião, o que surgiu primeiro? Tubarões ou árvores? Nossa intuição nos leva a crer que as árvores são algo fundamental, a base da vida terrestre. Mas, de novo, a intuição nos prega uma peça. Os tubarões são incrivelmente mais antigos. Esses predadores oceânicos perfeitos já navegavam pelos vastos oceanos do mundo muito antes de a primeira árvore verdadeira aparecer em terra. Para termos uma dimensão do tempo, vamos aos números. Os fósseis de tubarão mais antigos têm mais de 400 milhões de anos. Já as árvores, como as conhecemos hoje, com seus troncos robustos e galhos, surgiram cerca de 50 a 60 milhões de anos depois. Imagine só esse mundo.
A terra não era coberta por florestas, mas sim por samambaias e musgos gigantes. E ao mesmo tempo, no oceano, os ancestrais dos tubarões modernos já nadavam, ocupando o topo da cadeia alimentar. Eles sobreviveram a diversas extinções em massa, incluindo aquela que dizimou os dinossauros. Então, da próxima vez que você vir um tubarão, lembre-se, você está olhando para um fóssil vivo, uma criatura cuja linhagem é mais antiga que as florestas, as montanhas e até mesmo os anéis de Saturno. Saindo dos tubarões, vamos falar de som. Lembrem-se dos filmes do Indiana Jones ou dos de cowboy. Aquele estalo alto e cortante do chicote. O que vocês acham que produz esse som? É o couro batendo no ar? Ou talvez a própria ponta do chicote se estalando? Na realidade, é algo muito mais incrível e bem mais alto do que vocês pensam. Esse som é um estrondo supersônico em miniatura. Sim, ouviram bem. Quando uma pessoa maneja o chicote corretamente, um laço de energia percorre seu comprimento. À medida que o chicote afina em direção à ponta, esse laço acelera cada vez mais, concentrando toda a força do movimento em um único ponto. Exatamente na ponta, sua velocidade ultrapassa a do som, mais de 1.200 km/h. E no momento em que a ponta do chicote rompe a barreira do som, ela cria uma onda de choque no ar. É essa onda que ouvimos como o famoso estalo. Portanto, em essência, todo aquele que sabe manusear um chicote é um piloto de caça supersônico em miniatura, que, com as próprias mãos, cria um verdadeiro boom sônico. Vamos falar sobre a dimensão das coisas. O que você diria que é mais numeroso? As estrelas em nossa galáxia ou as árvores em nosso planeta? Nosso cérebro, acostumado com as imagens do espaço infinito, imediatamente nos faz pensar. É claro que são as estrelas. Olhamos para o céu noturno e vemos bilhões de pontos cintilantes espalhados. Parece impossível contá-los, e muito menos conceber que algo em nossa pequena Terra pudesse superá-los em quantidade. Mas a verdade é que não. Por mais incrível que pareça, há muito, muito mais árvores em nosso planeta. Vamos aos números. De acordo com as estimativas mais generosas dos astrônomos, nossa galáxia, a Via Láctea, possui cerca de 400 bilhões de estrelas. É um número colossal. Mas agora, atenção. Segundo os dados mais recentes, baseados em imagens de satélite e contagens, a Terra abriga aproximadamente 3 trilhões de árvores. 1 trilhão é 1.000 bilhões, ou seja, há entre 7 e 8 vezes mais árvores. Isso significa que, para cada estrela em nossa galáxia, temos quase uma floresta inteira aqui na Terra. Assim, apesar de toda a imensidão do cosmos, nosso planeta se mostra surpreendentemente vivo e verde. Que tal darmos uma olhada mais de perto no interior do nosso corpo? Cada um de nós abriga, dentro de si, um poderoso laboratório químico, o nosso estômago. O principal reagente nesse laboratório é o suco gástrico, ou, para ser mais exato, o ácido clorídrico. Geralmente, pensamos nele apenas como algo que ajuda a digerir a nossa comida. Mas qual será a sua verdadeira potência? E essa potência é tamanha que o ácido estomacal é capaz de dissolver completamente uma lâmina de barbear metálica. Isso mesmo, aço. Dissolver. Claro, isso não aconteceria em 5 minutos, levaria algumas horas, mas o fato em si é surpreendente. A acidez no nosso estômago é tão elevada que, na escala de pH, ela varia entre 1 e 2. É algo comparável à acidez de uma bateria de carro. Diante disso, surge uma pergunta lógica. Por que essa substância tão agressiva não dissolve o nosso próprio estômago? A natureza, é claro, pensou em tudo. As paredes do estômago são revestidas por uma espessa camada de muco especial, que se renova constantemente. Essa camada de muco funciona como um escudo impenetrável, protegendo os delicados tecidos do estômago da autodestruição. Então, saiba que dentro de você existe um verdadeiro reator químico, capaz de lidar com metal. E por favor, em hipótese alguma, tente testar isso em casa, agora,
Vamos dar uma pausa no espaço e na química para um pequeno experimento interativo. Você pode fazer isso agora mesmo, sem sair do seu lugar. Preparados? Tape o nariz com os dedos. Isso mesmo, bem forte, para o ar não passar. E agora, tente fazer um som. Não é para dizer a letra M, mas sim para produzir um som longo e contínuo. E aí, não consegue? Você sente o ar pressionando em algum lugar lá dentro, a pressão aumentando, mas o som simplesmente não sai. Isso não é um truque, nem alguma particularidade do seu organismo. É algo fisicamente impossível para qualquer pessoa. A razão para isso está nas bases da acústica e da anatomia. O som M é uma consoante nasal. Isso significa que, para produzi-lo, o ar, vibrando nas cordas vocais, precisa sair especificamente pelo nariz. A boca, nesse momento, está total ou parcialmente fechada. Ao tampar o nariz, você bloqueia o único caminho para o fluxo de ar. Ele simplesmente não tem para onde ir, e o som não consegue se formar. Este é um exemplo simples e claro de como a nossa fala funciona. Vamos voltar a nossa atenção para o mundo ao nosso redor, para uma das construções humanas mais icônicas do planeta, a Torre Eiffel, em Paris. Sabemos que é uma estrutura metálica gigantesca. No entanto, poucos param para pensar que esta enorme dama de ferro, de certa forma, respira e muda de altura conforme as condições meteorológicas. Pode parecer estranho, mas durante o verão, a Torre Eiffel fica mais alta. E não é por alguns milímetros, mas sim por uns impressionantes 15 centímetros. Onde vai parar essa diferença? E como é que isso acontece? Tudo se deve a um fenômeno físico simples, conhecido como dilatação térmica. Quando um metal é aquecido, os seus átomos começam a mover-se mais rapidamente e a ocupar um espaço maior. Consequentemente, o objeto expande-se ligeiramente. A Torre Eiffel é composta por milhares de toneladas de ferro. Num dia quente de verão, o sol parisiense aquece a sua estrutura metálica. E esse calor é suficiente para que toda a construção, com mais de 300 metros, se estique 15 centímetros para cima. No inverno, quando o metal arrefece e se contrai, a torre encolhe novamente para a sua altura habitual. Portanto, se quiser ver a versão mais alta da Torre Eiffel, planeie a sua visita a Paris em julho. Voltamos às bananas, mas desta vez do ponto de vista genético. Prepare-se para um fato que pode parecer um tanto ofensivo para o nosso ego humano. Você, Homo sapiens, a suposta coroa da criação, tem surpreendentemente muito em comum com uma simples banana. Não é sobre a aparência, claro, mas sim sobre o nosso DNA. Cientistas, ao sequenciar o genoma humano e de muitos outros organismos, fizeram uma descoberta inacreditável. Cerca de 60% dos nossos genes têm seus equivalentes no genoma da banana. Isso mesmo. Mais da metade do código genético que nos torna humanos é idêntico ao código que faz da banana. Uma banana. Mas como isso é sequer possível? Acontece que todos os organismos vivos na Terra evoluíram a partir de um ancestral comum. Por isso, mantivemos genes básicos que são responsáveis por processos celulares essenciais: respiração, divisão celular e metabolismo energético. Esses processos são os mesmos tanto para o ser humano quanto para a bananeira. Claro, os 40% restantes dos genes são o que nos torna mas tão diferentes. Mas o simples fato de sermos geneticamente parentes com a fruta amarela do supermercado é de simplesmente explodir a cabeça. Vamos partir da Terra e viajar até os planetas mais distantes do Sistema Solar, os gigantes gelados Urano e Netuno. As condições climáticas lá são, para dizer o mínimo, extremas. Ventos ciclônicos, um frio que gela até a alma. No entanto, as precipitações mais extraordinárias acontecem nas camadas mais profundas de suas atmosferas. Lá, chovem diamantes verdadeiros e puríssimos. Isto não é ficção científica, mas sim uma teoria bem fundamentada.
confirmada por experimentos laboratoriais. A atmosfera desses planetas é rica em metano, que é um composto de carbono e hidrogênio. Em grandes profundidades, próximo ao núcleo do planeta, a pressão atinge níveis simplesmente inimagináveis, milhões de vezes superior à da Terra, e a temperatura chega a milhares de graus Celsius. Nessas condições extremas, as moléculas de metano literalmente se rompem. Os átomos de carbono, uma vez livres, começam a se agrupar. Sob uma pressão gigantesca, eles se comprimem e cristalizam, formando diamantes sólidos. Esses diamantes, por serem mais pesados que o gás circundante, precipitam-se lentamente para as profundezas do planeta, como gotas de chuva ou granizo. Os cientistas especulam que, ao longo de bilhões de anos, nesses planetas pode ter se formado todo um oceano de carbono líquido, onde flutuam icebergs de diamante do tamanho de montanhas. Vamos mergulhar no oceano e conhecer de perto uma das suas criaturas mais fascinantes, o polvo. Estes moluscos cefalópodes parecem ter saído de outro planeta, e a sua anatomia só reforça essa impressão. Comecemos pelo coração. Se acha que ter um só coração é o padrão para todos, o polvo vai surpreendê-lo bastante. Ele tem nada menos que 3. Para que tantos? Tudo é bem lógico. 2 corações, situados lateralmente, são responsáveis por bombear o sangue através das brânquias, oxigenando-o. O terceiro, central e o mais potente, impulsiona este sangue rico em oxigênio por todo o resto do corpo, nutrindo órgãos e músculos. Curiosamente, quando o polvo nada, este coração central para de bater para economizar energia. É, provavelmente, por isso que preferem rastejar pelo fundo do mar em vez de nadar longas distâncias. Mas não é só isso. O sangue dos polvos não é vermelho, como o nosso, mas azul. Em vez de hemoglobina, que é baseada em ferro, o sangue deles contém hemocianina, uma proteína à base de cobre. É precisamente o cobre que confere ao seu sangue essa tonalidade azulada tão peculiar. Portanto, se encontrar um polvo, lembre-se, está perante um verdadeiro aristocrata de sangue azul e 3 corações. De seres vivos, passemos agora às estrelas mortas, ou mais precisamente, ao que delas resta. Imaginem o material mais denso, o mais pesado que conseguem conceber. Chumbo, ouro, tudo isso é leve como uma pena, comparado à matéria de que é feita uma estrela de nêutrons. Uma estrela de nêutrons é o resíduo ultradenso de uma estrela massiva após uma explosão de supernova. É incrivelmente pequena, do tamanho de uma cidade, mas a sua massa pode ultrapassar a do nosso Sol. A densidade lá atinge valores que a nossa mente simplesmente se recusa a processar. Para que consigam ter uma mínima noção, façamos uma experiência mental. Peguemos uma colher de chá comum, e com ela, retiremos um pouco de matéria da superfície de uma estrela de nêutrons. Voltemos agora à Terra e coloquemos essa colherzinha numa balança. Quanto vocês acham que ela pesaria? 1 quilo? 1 tonelada? 1 milhão de toneladas? A resposta é surpreendente. Uma única colher de chá dessa substância pesaria cerca de 6 bilhões de toneladas. Isso é mais do que o peso de todos os seres humanos do planeta juntos. Toda a civilização humana, os 8 bilhões de pessoas, pesam menos do que aquela minúscula porção de matéria de estrela de nêutrons que cabe numa colher de chá. Isso sim é densidade de verdade. Agora, vamos brincar um pouco com a nossa percepção de tempo e história. Num dos pratos da balança, temos a rainha Cleópatra, a última governante do Egito, um símbolo do mundo antigo. No outro, o primeiro iPhone, um gadget que revolucionou o mundo moderno. Qual você acha que está mais próximo da construção das grandes pirâmides de Gizé? Parece óbvio, não é? Cleópatra, Egito, faraós, pirâmides, tudo isso parece fazer parte da mesma era antiga. E o iPhone? Bem, esse é do nosso tempo. Mas, se olharmos para as datas, o resultado é chocante. As grandes pirâmides foram construídas por volta de 2560 a.C.
Cleópatra viveu e reinou muito, muito depois. Ela faleceu em 30 a.C. Vamos calcular. Entre a construção das pirâmides e a vida de Cleópatra, passaram-se mais de 2.500 anos. E agora, vamos calcular a distância até o iPhone. O primeiro iPhone foi lançado em 2007. Da morte de Cleópatra até esse momento, passaram-se 2036 anos. Ou seja, Cleópatra, que associamos à mais profunda antiguidade, viveu mais próxima do lançamento de um smartphone do que da construção das grandes pirâmides pelos seus supostos ancestrais. Nossa intuição histórica é completamente derrubada. Vamos mergulhar mais uma vez em nosso interior. Quem é você? Do que você é feito? Provavelmente você diria, de células, órgãos, tecidos, de DNA humano, e estaria certo. Mas só em parte, porque a maior parte dos organismos vivos que compõem seu corpo, bem, não são exatamente você. Estamos falando de trilhões de micro-organismos, bactérias, arqueias, fungos que habitam a sua pele e, principalmente, o seu intestino. O conjunto deles é conhecido como microbioma. E aqui está um fato surpreendente. Se contarmos todas as células do seu corpo, descobrimos que as células bacterianas são cerca de 10 vezes mais numerosas do que as suas próprias células humanas. Imagine só, para cada célula sua, com seu próprio DNA, há 10 inquilinas, as bactérias. Em peso, elas somam entre 1,5 kg e 2 kg, aproximadamente o mesmo que o seu cérebro. Mas a influência delas na nossa vida é colossal. Elas nos ajudam a digerir alimentos, sintetizam vitaminas, treinam nosso sistema imunológico e, como mostram as pesquisas mais recentes, até influenciam nosso humor e comportamento. Então, você não é apenas uma pessoa. Você é um ecossistema ambulante, uma simbiose complexa entre o ser humano e trilhões de aliados microscópicos. E agora, um facto que parece desafiar todas as leis da termodinâmica que nos ensinaram na escola. O que congela mais rápido? Um copo de água quente ou um copo de água fria? A resposta parece óbvia. Claro, a água fria. Afinal, precisa arrefecer menos para chegar a 0 graus. Faz sentido? Faz. Mas, como muitas vezes acontece na ciência, nem sempre o lógico é o correto. Em certas condições, a água quente pode congelar significativamente mais rápido que a fria. Este fenômeno paradoxal é conhecido como o efeito Mpemba, nomeado em homenagem ao estudante tanzaniano que chamou a atenção dos cientistas para ele. Ainda não há uma explicação única e exata para este fenômeno, mas existem várias hipóteses que tentam explicá-lo. Primeiro, a água quente evapora mais rápido, reduzindo o seu volume, e um volume menor de água congela mais depressa. Segundo, na água quente há menos gases dissolvidos, os quais podem atrasar ligeiramente o processo de cristalização. Uma terceira teoria sugere que na água quente surgem correntes de convecção especiais, que aceleram a troca de calor. É possível que todos estes fatores atuem em conjunto. Mas a verdade é que, contra toda a intuição, a água fervente pode, por vezes, transformar-se em gelo mais rápido que a água fria. Que tal deixarmos os paradoxos da física de lado por um instante e falarmos de flores? Os girassóis, tão comuns e familiares desde a nossa infância. Brilhantes, amarelos, sempre voltados para o sol. Há algo mais simples e positivo? No entanto, estas plantas solares escondem uma supercapacidade que as transforma em verdadeiros heróis ambientais. Os girassóis são capazes de purificar o solo da contaminação radioativa. Este processo chama-se fitorremediação. O sistema radicular do girassol funciona como uma bomba incrivelmente eficiente. A planta absorve do solo não só água e nutrientes, mas também metais pesados perigosos e elementos radioativos, como o césio-137 e o estrôncio-90. Estas substâncias nocivas acumulam-se nos caules e folhas da planta. Depois disso, os girassóis podem ser colhidos e descartados em segurança, removendo eficazmente a radiação do solo. Esta sua capacidade
tem sido ativamente utilizada para limpar territórios após desastres nucleares, como em Chernobyl e Fukushima. Lá, campos inteiros de girassóis foram plantados, e eles, como pequenos soldados, absorviam a ameaça invisível. Assim, o girassol, simples e alegre, não é apenas uma fonte de sementes e óleo, mas também uma poderosa ferramenta natural para combater algumas das contaminações mais perigosas do planeta. Vamos falar sobre o maior de tudo, o universo. Onde fica o seu centro? De onde tudo começou? Nós tendemos a imaginar o Big Bang como a explosão de uma bomba num espaço vazio. Um ponto central de onde tudo se espalha em todas as direções. Isso faria desse ponto o centro, não é? Mas a realidade é outra. O universo não tem um centro. Absolutamente nenhum. Este fato é incrivelmente difícil de aceitar, pois contraria toda a nossa experiência de vida. Para entender isso, precisamos imaginar que o próprio espaço não é um recipiente vazio, mas algo que pode esticar-se e expandir-se. Imagine a superfície de um balão a ser enchido. Desenhe nele alguns pontos que representam galáxias. Quando o balão se enche, a sua superfície estica e todos os pontos se afastam uns dos outros. Agora, escolha qualquer um desses pontos e observe os outros a partir dele. Vai parecer que você está no centro e que todas as outras galáxias se afastam de você. Mas um observador de qualquer outro ponto verá exatamente o mesmo. Na superfície do balão não existe um ponto central. O mesmo acontece com o nosso universo. A própria tela do espaço-tempo está a expandir-se. Por isso, onde quer que você esteja, parecerá que você está no centro e que todas as galáxias se afastam de você. O centro não está em parte alguma e, ao mesmo tempo, está em todo o lado. Das vastas escalas do universo, vamos descer a algo mais terreno, a bebida. Imagine o maior bar do universo. Que quantidade de álcool ele teria em estoque? A resposta pode te surpreender, porque o maior bar não está na Terra. Ele fica no coração da nossa galáxia, na constelação de Sagitário. Astrônomos descobriram lá uma gigantesca nuvem interestelar, conhecida como Sagitário B2, e essa nuvem é, em grande parte, composta por álcool etílico, o mesmo álcool encontrado na cerveja, no vinho e na vodka. Claro, ele não está lá na forma líquida, mas sim como um gás molecular. Mas a quantidade é simplesmente assombrosa. O diâmetro dessa nuvem alcoólica é 1000 vezes maior que o diâmetro de todo o nosso sistema solar. Segundo os cálculos dos cientistas, haveria álcool suficiente para encher aproximadamente 1 trilhão de trilhões de litros de cerveja. Essa quantidade seria suficiente para que cada pessoa na Terra pudesse beber 300 mil litros de cerveja por dia, durante 1 bilhão de anos. Infelizmente, essa nuvem está a 26 mil anos-luz de distância de nós. Então, por enquanto, não será possível organizar uma festa espacial. Agora, vamos falar sobre a estrutura mais complexa e enigmática do universo, aquela que está bem aí, entre as suas orelhas, o seu cérebro. Ele não é apenas um órgão para o pensamento, é uma verdadeira central elétrica biológica. Enquanto você assiste a este vídeo, ouve a minha voz e pensa nos seus próprios assuntos, o seu cérebro está continuamente a gerar eletricidade. Milhares de milhões de neurônios na sua cabeça comunicam-se uns com os outros através de pequenos impulsos elétricos. E embora a voltagem de cada impulso individual seja insignificante, a sua potência total é bastante impressionante. Em estado de vigília, o seu cérebro gera entre 10 e 23 watts de energia elétrica. O que é que isto significa na prática? Essa potência é mais do que suficiente para acender uma pequena lâmpada LED. Imagine só, o seu próprio pensamento, a sua consciência, é um processo elétrico capaz de criar luz visível. Portanto, da próxima vez que lhe disserem que uma ideia brilhante nasceu na sua cabeça, pode levar isso quase literalmente. Você é uma central elétrica ambulante, movida pela força do pensamento. Para fechar nossa lista,
Vamos viajar até o maior planeta do Sistema Solar, Júpiter. Este gigante gasoso é famoso por suas tempestades incríveis, mas uma delas se destaca ainda mais que as outras: a famosa Grande Mancha Vermelha. Mas o que é exatamente? Não é apenas uma mancha, é um gigantesco furacão anticiclônico que se enfurece na atmosfera de Júpiter. E quando digo gigantesco, não estou exagerando. O diâmetro dessa tempestade é tão imenso que o nosso planeta Terra inteiro caberia lá dentro. E não só um, mas talvez dois, ou até três. Mas o mais surpreendente é a sua longevidade. Astrônomos observam essa tempestade há mais de 350 anos, desde que os primeiros telescópios foram inventados. E ele não dá sinais de que vai diminuir. Imaginem só um furacão que é maior que todo o nosso planeta e que dura há séculos. A velocidade do vento dentro desse vórtice atinge 400 km/h. É a tempestade mais poderosa e duradoura de todas as que conhecemos. Um verdadeiro furacão eterno, do tamanho de um mundo inteiro. Afinal, o que tudo isso quer dizer? O fato sobre Cleópatra, as pirâmides e o iPhone não é apenas uma curiosidade engraçada. Ele quebra nossa percepção intuitiva do tempo, mostrando o quanto a história se comprimiu nos últimos séculos. O fato sobre a estrela de nêutrons nos faz questionar o próprio conceito de matéria e peso. E a consciência de que a maior parte das células em nosso corpo são micro-organismos vira de cabeça para baixo a ideia do que significa ser humano. A ciência não é um conjunto de regras chatas, é uma jornada infinita aos cantos mais estranhos e surpreendentes da realidade. E o mais incrível, essa realidade existe independentemente de acreditarmos nela ou não. Ela simplesmente é, em toda a sua complexidade absurda e bela. Nós vimos 20 fatos que desafiam o bom senso. Espero que vocês tenham achado tão interessante quanto nós achamos ao compilá-los. Obrigado por assistirem até o fim. Se vocês aprenderam algo novo e sentiram o cérebro ferver um pouco, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perderem novas descobertas incríveis. E qual fato da nossa lista mais impressionou vocês? Ou talvez vocês conheçam outro fato científico que pareça pura ficção. Deixem nos comentários. Vai ser muito interessante ler